Bom, agora, começando a gravação, boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos, tá? Para a primeira semana do Reliel, Caleduc, tá? De modo que estamos aí nessa semana de capacitação para obter conhecimentos, de forma que isso possa agregar valor em cada um de vocês, né? E que possa também dar um direcionamento, né? Porque, como eu disse, Givaldo, o projeto Reliel ele nasceu lá da minha técnica de ensino, de dois itens, aplicação e relação profissional, tá? Aonde que é aplicado isso, né? A aplicação do projeto é justamente capacitar, né, os alunos para ganhar conhecimento para poder fazer a conscientização ambiental, bem como a sensibilização. Qual que é a relação profissional? Muitos daqui querem ser profissionais. Alanis quer ser advogado, outros que já estão fazendo curso de matemática para ser professor, tá? Então, o projeto tem essa possibilidade de fazer essa, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco, a pré-orientação vocacional, tá? Em que a gente busca dar um suporte, né, para que eles possam realmente direcionar o foco. Poxa, eu quero ser isso, o que é necessário, qual é o conhecimento que eu preciso, quais são as conexões que eu preciso fazer, quais são dentro do currículo que vai me ajudar até arrumar um trabalho, né? E em especial aos alunos do projeto, tá? Eu procuro proporcionar, além do treinamento, uma mentoria individual àqueles que estão a trabalho. Por exemplo, a Maísa mesmo, ela não entrou ainda, ela pediu orientação, que ela tinha que fazer uma entrevista e precisava falar do projeto. Só que ela ficou, aí fica nervosa, né? E aí, nesse caso, eu falei, ó, nós criamos esse ano, junto com os alunos aqui, ó, sobre a cartilha ao jovem empreendedor educacional. E eu falei, fala sobre isso no vídeo. E fala da sua ação, né? Que a cartilha fala, o que é ser um jovem empreendedor educacional? Quais são as metas, né? E por aí vai. Então, ela falou, poxa, obrigado, professor. Então, esse é meu trabalho, né? É aí que está a pré-orientação vocacional. E aí ela vai lá, agora, aí o resto é com o aluno, com o acadêmico, né? Quer dizer, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, através do projeto, a gente vai fazendo. Outra coisa, que as empresas exigem? Currículo, né? Certificação, qual a experiência, em que projeto você vem desenvolvendo, como está a sua proatividade, não é isso que as empresas exigem? E é o que o projeto Reliel busca proporcionar. Por isso aí a questão de ser um jovem empreendedor educacional, para que possa se capacitar, melhorar o currículo, ganhar conhecimento, ter proatividade para trabalhar criatividade em prol do meio ambiente, em prol do seu próprio desenvolvimento profissional. É isso, tá? Tá aí minha apresentação aí a todos, tá? De uma forma diferenciada, de uma forma inspiradora, tá? Porque fico feliz, mais uma vez, Divaldo. Divaldo é meu parceiro de longas datas, tá? É uma honra ter ele aqui. Tivemos agora o Queleto, agora o Divaldo. Esses dois aí têm uma ligação, né? Legal. Bom, vou deixar passar a palavra para ele. Com vocês, Divaldo Dias Campos. Boa tarde a todos, professor Benedito. Obrigado pela oportunidade de falar para essas pessoas, né, esses seus alunos, e mais uma vez contribuir com o Teledup, né? Uhum. O nosso contato realmente é antigo, que passa pela Escola Técnica Federal, né, onde estudamos lá. Eu fiz edificações, o professor Benedito fez eletrotécnica, né, professor? Não, fiz telecomunicações. Telecomunicações. Depois foi cursar física na UFMT. Depois foi meu professor em geometria descritiva. O professor Benedito me deu aula de geometria descritiva no curso de arquitetura da Unic. E aí, desde então, a gente tem tido esses contatos. Conheci o Reliel e nos dispomos a contribuir como profissional. Eu ainda coordenava o setor de acessibilidade do Conselho de Engenharia de Mato Grosso. E ali começamos a atuar daquela forma, né? Sim. Parceria. E Ele me aí, desafiou, né? Ó, só, desculpa interrompê-lo, pessoal. Eu sempre desafio meus alunos. E ele me desafiou na época, o negócio do CREA. Para mim foi uma pulga atrás da orelha, mas é isso, vai lá. Aí depois eu saí do CREA, eu também sou empresário e tinha que escolher entre a empresa e o CREA, né? Eu dirijo uma empresa de engenharia.
e tínhamos que escolher um caminho, né? E o caminho escolhido foi trabalhar na empresa, mas sem tirar o pé da militância. Então, imediatamente já entrei me filiei, entrei, participei da eleição e hoje eu exerço a diretoria de projetos do Instituto Ambiental, chamado Instituto Ambiental Augusto Leverger. E aí nós temos procurado trazer este instituto como parceiro do projeto Reliel. O projeto nós transformamos em um projeto de obtenção de recursos, que ainda não teve sucesso, mas está andando. São 3 instâncias, nós já passamos na primeira, temos todos os votos para passar na segunda, a terceira instância é a execução propriamente dita. Estamos muito esperançosos, viu, professor Benedito? Então, 2022 está bem aí, né? Exatamente, está acabando o ano. Isso me traz um alento. E aí, então assim, nós trabalho como empresário, mas também sou militante ambiental, do Instituto Ambiental, através do Instituto Ambiental, de questões socioambientais, e aí passando com muita força pela acessibilidade. E na acessibilidade, eu pude desenvolver um trabalho muito intenso em 9 estados no país. Participei da formação ou melhor, da confecção, da elaboração das normas técnicas de acessibilidade primárias na fase de 2000, 2010, 2015. Só não participei da revisão de 2020, que já estava fora, da BNT. E aí acabei me envolvendo muito intensamente com acessibilidade, sobretudo na arquitetura, nas edificações, na cidade. Por isso que o tema nosso hoje ele tangencia a acessibilidade, especificamente. O que é isso, né? Vamos dar uma pincelada, dizer o que é acessibilidade, trazer os conceitos para a cidade, o que é, afinal, o que eu tenho que ter na cidade para ter acessibilidade. E aí, por último, com algumas fotos, que foto é fácil de ver, vamos fazer uma abordagem da acessibilidade em Cáceres, nas ruas, né? E linkar a acessibilidade e o processo o ensino-aprendizagem nas escolas. O quanto isso impacta, negativamente ou positivamente, ter ou não ter acessibilidade. É um papo rápido, eu quero que vocês fiquem à vontade para interromper, é uma conversa, né? Não é uma exposição fechada, é uma conversa, fique à vontade. É até bom que durante a fala, né, você tira a sua dúvida ou coloca o seu argumento e nós vamos debatendo aqui. É debate mesmo, é conversa. Ao final, depois da minha exposição, que será breve, vocês verão, a gente intensifica o bate-papo com perguntas e respostas. E também fique à vontade para, depois dessa fase da palestra propriamente dita, às vezes algum aluno, né, eu vi aqui que a Alanis quer ser advogada, né, ou militar na área do direito. Também sou aluno de direito, eu faço o 7º semestre de direito e pretendo me inscrever na Ordem dos Advogados, continuar como empresário, mas trabalhar também, né, com essa militância no direito. Minha esposa já é advogada, tem um escritório estabelecido, e acaba que é uma área que eu gosto muito. Atuo como perito no sistema judiciário há muito tempo, gosto do direito, e deve ter outros aí que também gostam, quiser conversar sobre engenharia, sobre arquitetura, tirar dúvidas, é a área de atuação nossa, fiquem à vontade. A questão ambiental também, já tive a oportunidade de trazer aqui a palestra sobre resíduos sólidos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, é uma área que também eu me dedico. E fiquem à vontade, estamos trabalhando diversos projetos com indígena, com quilombola, com comunidade tradicional, nas questões ambientais, na questão dos direitos indígenas. Quem quiser conversar mais para o final, né, anota aí a perguntinha, fique à vontade para não atrapalhar o tema que foi colocado para o evento, né? Certo, Benedito? Correto. Então, eu vou apresentar para vocês essa sequência de slide, depois pergunta e resposta, e vamos à conversa. Mas fiquem à vontade para me interromper. Vou colocar agora o slide na tela. Sim. Se eu não apanhar aqui. Desligar meu microfone. Bom, o tema proposto para esse evento é a acessibilidade nas cidades, tendo Cáceres como um exemplo,
e correlacionando o que a acessibilidade tem a ver com o contexto do ensino e da aprendizagem, ou seja, no que isso influencia diretamente na aprendizagem do aluno. Eu vou mudar aqui o meu slide, assim que eu parar de apanhar. Antes de passar o slide, ao definir a acessibilidade, e a acessibilidade ela é uma situação ou uma reunião de elementos que permitem com que as pessoas elas tenham acesso a todas as esferas de aprendizagem, todas as esferas do lazer, do trabalho que uma sociedade oferece para seus membros. Então, a acessibilidade é eu oferecer condições de utilização com autonomia e segurança, tem que ter essas duas coisinhas, né? A acessibilidade tem que permitir que a pessoa utilize uma edificação, uma calçada, uma praça, um carro, um ônibus, com autonomia e segurança. O que isso quer dizer? E não basta eu conferir uma acessibilidade, por exemplo, através de uma rampa, que é uma coisa muito fácil de ver, e, no entanto, essa rampa está com a inclinação exagerada, ou então sem guarda-corpo, sem corrimão, sem piso tátil. E esses elementos, então, não presentes, fazem com que essa rampa ela não dê autonomia para a pessoa com deficiência. Então, essa solução de acessibilidade no dimensionamento do espaço urbano, da edificação ou da cidade como um todo, ela tem que oferecer segurança e autonomia para as pessoas, para que elas utilizem o espaço. Isso tanto pode ser um espaço físico, como visual, ou sensitivo, como, por exemplo, quando, e aí vocês devem vivenciar isso na escola com bastante ênfase, a questão da aprendizagem da pessoa com deficiência auditiva, que precisa do atendimento especial, sobretudo em Libras. Por quê? Através de Libras, a pessoa que não escuta, ela é introduzida naquela fala, naquele ensino. É a união desses elementos, do desenho arquitetônico, do desenho universal que nós falamos, que é da infraestrutura física, com atitudes e disponibilidade de serviços diferenciados. Tudo isso reunido é que confere acessibilidade às edificações, mobiliários, elementos, a cidade como um todo, mas sempre colocando autonomia e segurança. Autonomia para que a pessoa consiga desenvolver suas tarefas sozinha, sem a ajuda de ninguém. E segurança para que não haja um acidente, não seja, a pessoa não tenha medo de usar aquela solução. Então, acessibilidade é esse conjunto de elementos. Quando nós falamos de acessibilidade, não podemos deixar de falar de mobilidade. Por quê? Porque a mobilidade ela tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de se movimentar, em decorrência de suas condições físicas e econômicas, mas sem que dependa. Então, vamos lá. Você tem uma cidade, as pessoas andam de carro na cidade, isso é fácil de ver. Mas elas também se deslocam a pé. E ao se deslocar a pé, ela utiliza a calçada, ela utiliza outros espaços que não são do carro. E há uma interação nessa cidade de todas as pessoas, mesmo que elas tenham condições econômicas diferentes. Ou seja, uma pessoa que pode pagar uma passagem de ônibus, pega um ônibus de um bairro para o outro, no caso de Cuiabá. Ou então um táxi. Mas quem não tem dinheiro vai a pé mesmo. E que a cidade ofereça condições dessas pessoas se deslocarem na cidade, independente dessas condições físicas ou econômicas. Ou seja, se ela possui ou não alguma deficiência, e econômica, se ela tem ou não recursos para andar como os demais na cidade. Que é natural da sociedade, essa forma heterogênea, né, de comportamento dentro da cidade, independente de onde para as pessoas se locomovem. Então, só nessa definição, e aí essa definição é da Associação Nacional dos Transportadores Públicos, só essa definição já mostra para a gente, quando nós começamos a olhar internamente, fala, mas a cidade não é assim, né? É disso que nós vamos tratar. Por isso que é importante entender mobilidade. Deixa eu ver aqui, como é que muda esse negócio? Aqui. Então, a mobilidade, ela pode ser reduzida. Como assim reduzida? A mobilidade não é só a capacidade de se deslocar na cidade, mas a capacidade do ser humano se mover por si só. Caminhar, levantar, sentar, usar o sanitário, fazer sua comida, fazer sua refeição,
essas atitudes comuns, o corpo tem uma certa mobilidade, e essa mobilidade ela pode ser reduzida fortemente, de modo temporário ou de forma permanente. E quando é temporário, nós dizemos, por exemplo, quando uma mulher engravida, né? Então, a barriga vai aumentando, aumentando, o corpo vai se transformando, mas quando o bebê nasce, a tendência é que essa mãe volte à condição anterior. Então, a mobilidade dela foi reduzida por um tempo. Daí dizemos que ela teve a mobilidade reduzida temporariamente. Ou uma pessoa que faz uma cirurgia, engessa uma perna, um braço, faz uma cirurgia de coração, por exemplo, ou qualquer cirurgia, ela precisa parar por um tempo, ela tem dificuldade de se deslocar e se mover. Então, essa mobilidade foi reduzida de forma temporária. Agora, ela é permanente com a idade, como, por exemplo, quando você fica idoso, né? Está passando o tempo. É normal que as pessoas idosas, elas vão sentindo a redução da sua mobilidade. Então, havia mais agilidade e agora menos agilidade. Era fácil subir um degrau, agora ficou difícil. E assim sucessivamente nas atividades comuns do dia a dia. É permanente, então, a redução de mobilidade do idoso. Outro grupo de pessoas que tem a mobilidade reduzida são as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas com deficiência física, ou elas nascem com deficiência ou adquirem a deficiência ao longo da vida. Seja por um acidente, seja por um crime, seja por uma doença, mas também é da natureza da sociedade, do ser humano, acontecer isso. Isso não é uma coisa que é utopia achar que não vai acontecer. Vai acontecer, porque o corpo humano ele está sujeito a esse tipo de alteração. Então, essa mobilidade reduzida que ocorre de forma permanente, ela é, sobretudo, com relação à pessoa com deficiência. E aí, todas as deficiências, deficiência física, deficiência auditiva e deficiência visual. Ela é permanente quando a pessoa adquire uma deficiência. Entendida essa situação? Então, mobilidade e mobilidade reduzida, estes são os conceitos. Mas quando nós falamos em mobilidade, e aí nós estamos falando do ser humano como um todo e trazendo essa conversa para a cidade, nós precisamos pelo menos definir o que é mobilidade urbana. Por quê? Porque mobilidade urbana é diferente de mobilidade, mas ela se complementa. Então, a mobilidade urbana já é outra coisa, é o conjunto de políticas de transporte e circulação que a cidade disponibiliza, que a administração pública disponibiliza e oferece para os cidadãos para que haja circulação de quê? Dos indivíduos, das pessoas e das cargas. Isso acontece nas ruas, né? Nas ruas, nas praças, nos equipamentos urbanos, que as pessoas elas se locomovem. Essa mobilidade ela é imprimida, ela é colocada por um conjunto de políticas públicas, como, por exemplo, uma cidade ela é obrigada a ter seu plano municipal de calçadas, ou seu plano municipal de mobilidade urbana, ou então o seu plano de sinalização viária, ou ainda o próprio sistema viário, as ruas, para onde ela vai, como que vai ser, qual é o desenho dessa rua. Então, essa mobilidade urbana, ela tem que ser executada, efetuada, planejada para a circulação de pessoas e cargas em todo esse espaço urbano. De que forma? A pé, de bicicleta, de barco, de ônibus, de carro, de todos os modos que as pessoas se locomovem na cidade. Então, a mobilidade urbana, a mobilidade ela tem a ver com o indivíduo e a mobilidade urbana tem a ver com as políticas públicas de transporte e circulação numa cidade. Tá certo? Quais são esses modos de mobilidade que existem na cidade? Que é comum, que acontece, que ocorre. Transporte coletivo, né, que pode ser feito por ônibus, por trem, por VLT, que estão querendo fazer em Cuiabá, metrô, ou por barcos. Vocês aí, por exemplo, em Cáceres, têm facilidade de enxergar o rio Paraguai como parte da cidade. Vamos supor que, hipoteticamente, a cidade ela cresça ao longo do rio e do outro lado, na outra margem. É possível, né, a título de Cuiabá e Várzea Grande, que tem um rio que separa, de existir ônibus sobre os barcos, que são as barcaças de transporte de passageiros. Isso aí também é um modo de transporte coletivo. Ocorre em Manaus, fortemente, em Belém, em Santarém. E o transporte individual, que é carro, moto ou táxi, que também faz parte. É desejável que os ônibus sejam mais desenvolvidos, é melhor priorizar o transporte coletivo,
mas o carro, a moto e o táxi fazem parte dos modos de mobilidade. Ou bicicleta, que aí em Cáceres é famoso, né? Justamente por ter muitas bicicletas, a topografia da cidade oferece, e os deslocamentos a pé. Esses modos de mobilidade, eles devem estar previstos no plano de mobilidade da cidade, nas políticas de mobilidade, para que todas as pessoas tenham liberdade de ir e vir através desse tipo desses modos de mobilidade, a livre escolha do indivíduo. Nós sabemos, por estatística, que nas cidades, de um modo geral, na área urbana do Brasil, as estatísticas de mobilidade demonstram, mais ou menos, é claro que isso muda muito de uma cidade para outra, mas mantém mais ou menos as mesmas proporções, que a maioria dos deslocamentos acontece a pé. Aqui nesse caso, que coloca o transporte público como uma opção, que é 29%, pode não ocorrer dessa proporção aí em Cáceres, talvez é muito menos, mas essa estatística aqui é uns números típicos. As pessoas andam primeiro, essas viagens, né? A gente chama de viagem. Ele sai de casa, vai para o serviço, volta, sai de casa, vai para a escola, volta, sai de casa, vai para padaria e volta, vai para a praça e volta, vai para o cinema e volta. Isso são viagens. Então, 44% das viagens, segundo a NTP, para cidades dos modos de Cuiabá, tá? Essa pesquisa, elas ocorrem a pé. Em Cáceres deve ser muito mais. Muito bem. O que isso demonstra? Que a calçada é muito importante, né? Muito bem, aí eu trago para vocês algumas estatísticas de pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo o IBGE, em 2010, esse censo já foi atualizado, mas como tem muita discussão acerca dos números, eu prefiro apresentar o que não tem discussão, que é o que demonstra é que as pessoas precisam de mobilidade, né? Precisam de acessibilidade. Pessoas com deficiência no Brasil em 2010 chegavam perto de 45 milhões. Idosos, 19 milhões. Gestantes e crianças até 3 anos, 14 milhões e meio. Então, quase 80 milhões de pessoas possuíam alguma deficiência. Bem, a pessoa com deficiência, ela impacta na mobilidade do seu acompanhante. Se o acompanhante não possui deficiência, ou não é idoso, ou não é gestante, essa pessoa que tem restrição de mobilidade, quando ela vai usar um edifício, um equipamento, um carro, ela impõe também dificuldade para o acompanhante, se o acompanhante tiver ou não alguma restrição de mobilidade. Por exemplo, uma pessoa que não possui mobilidade reduzida, mas tem um namorado com deficiência e usa cadeira de rodas. Os dois saem juntos e só vão, obviamente, onde a cadeira de rodas pode entrar. Então, a pessoa com deficiência que está na cadeira de rodas é que possui a restrição de mobilidade. Mas essa restrição é compartilhada com o acompanhante. Então, afeta também o acompanhante. O que isso quer dizer? Que se eu estou falando de quase 80 milhões de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, eu preciso considerar que afeta a pessoa desse grupo, mas o acompanhante, pelo menos o dobro, dá para considerar isso, vai dar 160 milhões de pessoas num Brasil que tem agora chegando em 220 milhões de pessoas. É muita gente. Então, para que essas estatísticas? Para demonstrar que nós não estamos falando de pouca gente. É muita gente que precisa urgentemente de acessibilidade. O marco legal é o que a legislação a legislação existente. Ela começa na Constituição Federal de 88, passa pelas leis de 2000, o Estatuto do Idoso, ou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, leis de mobilidade urbana, Estatuto do PCD, que é da pessoa com deficiência, e o decreto que regulamenta o artigo 58 dessa lei. Esse conjunto de leis são as principais, não são todas, elas são complementadas por muito mais, que estamos falando de lei federal, mas tem lei estadual, mesmo lei federal tem mais do que isso aí. O que isso quer dizer? Que não há o que se discutir mais sobre lei, já está pronto, os prazos para fazer já venceram, agora nós precisamos conhecer o que é acessibilidade, como oferecer, por que isso é importante e colocar em prática, tá? Então, o que precisa mudar urgentemente nas cidades, nas edificações, nas escolas? Primeiro, eliminar barreiras físicas. As barreiras físicas existentes, elas podem surgir no projeto ou na construção sem projeto que a pessoa executa lá na casa dela, ou
não só no projeto mal feito, mas também quando é feito sem projeto, quando a pessoa não se importa e estabelece lá, por exemplo, a barreira física mais conhecida, uma escada, né? Você tem uma escola com uma escadaria na entrada, sem opção de rampa, sem elevador, como é que faz para entrar? Ou então uma escola com 2 pisos, onde do térreo para o piso superior eu tenho uma barreira, que é a escada. Né? Para ficar mais clara essa questão da barreira física, é muito mais, mas essa é uma situação que todo mundo consegue visualizar. As barreiras tecnológicas são aquelas estabelecidas por uma tecnologia que é para melhorar a vida das pessoas, mas não abrange todas as pessoas. Quer ver, por exemplo? Cinema. Você vai para o cinema e o cinema não tem opção em braille para quem é surdo. Então, é uma barreira tecnológica para o surdo. Ou então você vai para o aeroporto e lá tem soluções de monitores demonstrando o voo que chega e sai, ou na rodoviária, né? E a pessoa que enxerga, aquilo ali é uma barreira, ela não consegue ver, então precisa de uma alternativa para essas pessoas. As barreiras sociais são aquelas barreiras comportamentais que nós fazemos em relação à pessoa com deficiência, em relação à pessoa com mobilidade reduzida, achando que o problema é só dela e não da sociedade. Sem se importar naquele âmbito de decisão nossa, aquilo que nós vamos oferecer, ou no relacionamento nosso com essas pessoas, desprezando a sua deficiência ou a sua mobilidade reduzida, que pode ser, por exemplo, em função de uma deficiência intelectual, e que essa deficiência intelectual ela dificulta o relacionamento. Por último, a barreira de atitude, que é aquela que você tem que tomar para resolver a situação no que você deve fazer. Então, você vai fazer um evento. Você tem que considerar o conjunto de pessoas com deficiência que vão neste evento e lembrar que esse evento precisa de braille, precisa de libras, precisa de rampa, precisa de sanitário acessível. Isso é barreira de atitude. Você não sabe fazer, mas você sabe que precisa ser feito e você quer fazer. Essa é uma atitude e é o mais importante. Se dessa palestra aqui hoje nós lembrarmos só dessa situação, já está ótimo. A pessoa com mobilidade reduzida, que é o grupo que nos interessa, é o conjunto de pessoas que possui alguma deficiência ou é afetado pela idade ou ainda, né, ele tem alguma deficiência temporária imposta por um acidente, por exemplo. Esse grupo de mobilidade reduzida está presente na sociedade de um modo geral e tem que fazer parte, né, dos nossos elementos. Como nós estamos tratando de educação, vamos trazer isso para a sala de aula. Essa sala de aula ela tem que ser dimensionada para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Então, a pessoa tem que poder sair da casa dela, trafegar pela cidade, entrar na escola, circular na escola, usar todos os elementos da escola e, obviamente, entrar na sala de aula para poder aprender como os demais. Então, se todo esse circuito, esse caminho, não estiver acessível, não tem como a pessoa com deficiência participar. Aqui são algumas ilustrações do nosso modelo. O modelo que nós devemos utilizar quando se trata do espaço físico é a pessoa com deficiência na cadeira de rodas, nós chamamos isso de módulo de referência, de modo que todo espaço que seja pensado, dimensionado, calculado, imaginado para ser usado por uma pessoa na cadeira de rodas, ela será acessível para todos. Então, é o nosso módulo de referência. Para isso, os projetistas utilizam técnicas de desenho universal, que é pensar para todos, mas é uma coisa que nós devemos trazer no nosso dia a dia. Aqui, esse espaço que nós estamos tendo aula, dá para todo mundo entrar? Todo mundo do ponto de vista antropométrico, ou seja, uma pessoa muito alta entra aqui, um idoso, uma pessoa com deficiência, um obeso, uma pessoa com cão-guia entra na sala de aula. Então, esses elementos eles precisam de ser planejados. Na cidade, a parte mais importante de qualquer cidade, sem dúvida, é a calçada. Por quê? É na calçada que existe o espaço mais democrático. Uma cidade ela é fácil de saber se ela é administrada democraticamente olhando se as calçadas. Se as calçadas são bem resolvidas, aquela cidade tem uma democracia, um índice de democracia elevado. Por quê? Porque a sociedade ela é feita de pessoas com muito dinheiro, com pouco dinheiro, pessoas com poder e pessoas sem poder, mas todos membros da mesma cidade, membros da mesma sociedade. E é na calçada que todo mundo é igual. Não tem lugar
dentro de uma cidade que coloca todo mundo no mesmo nível como uma calçada. E essa calçada, ela tem uma ideia, onde a pessoa circula, onde eu coloco árvore e onde eu entro para as edificações. Faixa livre, faixa de acesso e faixa de serviço. Quando eu tenho uma necessidade de colocar rampa, essa rampa ela tem que obedecer critérios colocados em norma. E essa rampa ela tem que ter não só critérios de norma, mas ela tem que ser bem feita e colocada no lugar certo. Sanitários, banheiros, vestiários, são elementos que devem compor esse conjunto de coisas acessíveis na cidade e na escola, para que a pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência, consiga circular na cidade, ir para a escola, assistir aula, usar o banheiro, ir na biblioteca, ir no refeitório, ir na cantina, voltar para casa e então não ser prejudicado no seu relacionamento de ensino-aprendizagem com a escola. Tem, por exemplo, essa questão em escolas de ensino básico, o playground, né? O playground é um elemento altamente isolador, que coloca a pessoa com deficiência longe, e os professores têm que se desdobrar para fazer atividades que incluam a pessoa com deficiência, mas sem levar no playground, porque a maioria dos playgrounds não são acessíveis. Então, esse conjunto de elementos é que vai tornar possível aprender. Veja, por exemplo, que eu trouxe aqui um desenho de um sanitário para pessoa ostomizada. Pessoa ostomizada, de repente vocês têm algum coleguinha assim, é uma pessoa que sofreu uma cirurgia no intestino e desviou o intestino para uma bolsa que ele tem que carregar o tempo todo. Ele não usa o sanitário como outra pessoa. Ele precisa de uma solução diferenciada. Então, a escola ela tem que ter o sanitário acessível, o sanitário comum e o sanitário para a pessoa que é ostomizada, ou seja, que sofreu essa restrição no intestino. Cabines e provadores, por exemplo, isso aqui é para trazer a questão das lojas, e para ilustrar, né, o que nós estamos falando, até numa loja, como é que a pessoa com deficiência experimenta a roupa? Ela precisa de um provador diferente. Aquela cabine comunzinha que a gente conhece não serve. Eu preciso ter uma superfície onde ela vai colocar a cadeira do lado, deitar nessa superfície, tirar a roupa e vestir a outra roupa, porque não dá para fazer isso em pé. Parece óbvio agora, olhando a figura, mas não é óbvio na hora de decidir. É muito difícil executar, fazer e oferecer isso para a população, porque as pessoas não têm a atitude de tentar resolver isso. Um provador desse, ou um sanitário acessível, ou uma solução qualquer acessível, ela não serve só para a pessoa que necessita daquele espaço assim, mas atende qualquer outro, de qualquer grupo. E na educação, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência? Como que deve ser tratado? Antes de mais nada, como um ser humano. Tem que se reconhecer as suas particularidades, suas necessidades, e tem que essa pessoa, esse aluno, esse colega de vocês, seja um colega com deficiência física, com deficiência intelectual, com deficiência auditiva ou com deficiência visual, ele tem que entrar nos mesmos espaços que os demais estudantes. Se você vai na cantina, qualquer um deve ir na cantina. Se você tem um pátio, qualquer um deve ir naquele pátio. E assim, sanitário, biblioteca e sala de aula. E quando o professor está dando aula e na sala de aula tem um aluno, por exemplo, com deficiência auditiva, é necessária a tradução em Libras, se aquela pessoa conhece Libras. Se ela não conhece, a escola tem que fazer outra abordagem. Para quê? Para que o conhecimento seja assimilado por aquela pessoa. É um desafio gigante. Os professores de educação inclusiva do estado de Mato Grosso têm feito um bom trabalho, mas ainda tem muita coisa para ser feita. E aí nós chamamos isso de educação inclusiva, né? Que é nada mais, nada menos do que garantir, assegurar que todos tenham direito à educação. Essa educação inclusiva é que vai transformar, né, a cultura, as políticas, as práticas vigentes nas escolas. E é essa educação, essas atitudes de educação inclusiva que garante a participação e aprendizagem de todos os alunos. Eu não conheço os números de evasão de todos os municípios, mas em Cuiabá a evasão é alta por conta de muitas restrições de acessibilidade. E esses alunos, ou com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, não conseguem participar do processo de ensino-aprendizagem e vão embora, larga a escola. E isso é prejuízo não só para a pessoa, mas para a sociedade como um todo. E como é que faz isso, afinal? Primeiro precisa conhecer o aluno, né? Quem são meus alunos, onde eles estão, o que eles fazem, né?
qual é a característica, quantos alunos com deficiência física eu tenho, com deficiência visual. A escola ela precisa conhecer o seu aluno e, se possível, conhecer, inclusive, como é a sua casa. Que, às vezes, ele tem na escola acessibilidade, mas nós vamos ver aqui que ele não tem na cidade. E também os pais dele não têm condições de trazer ele na escola. Como é que faz? Aquele aluno está faltando muito? Vamos conhecer a situação dele. Da qualificação para os profissionais envolvidos, professores, merendeira, todo o pessoal envolvido na administração da escola, para que saibam como abordar a pessoa com deficiência, o que falar, como ministrar a aula que você vai dar, como disponibilizar o atendimento na biblioteca, e assim sucessivamente. Todos estes profissionais precisam ser qualificados no atendimento à pessoa com deficiência. Deve-se haver uma integração de verdade entre o professor, lá na sala de recurso multifuncional, que é uma sala especializada em pessoa com deficiência severa ou em pessoa com múltiplas deficiências, que lá na sala de recurso multifuncional recebe um atendimento diferenciado para que ela possa complementar o seu ensino-aprendizagem para preencher a lacuna que não é possível na sala de aula. Essa integração entre esse professor especializado e o professor do ensino regular, ela tem que ser constante e um tem que entender o que o outro está fazendo. Deve-se existir esse atendimento na sala de recurso multifuncional, é indispensável, porque não adianta ter integração se não tem a sala, né? A tecnologia disponibilizada, que nós chamamos de tecnologia assistiva, ela deve ser completa, permanente e total dentro da escola. Essa é outra dificuldade, porque passa por investimentos, e as escolas geralmente estão com a infraestrutura precisando de reparos, pintura, torneira que não funciona direito, vaso que não dá descarga, e aí como é que vai investir em tecnologia? Mas, sem tirar a importância de tudo isso, né, tudo precisa ser corrigido, mas também precisa disponibilizar essa tecnologia especializada, assistiva para o aluno. Pode ser vídeo especial, leitor de tela, lupas para leitura de pessoa com baixa visão. Essa tecnologia, ela às vezes não é tão sofisticada. Ela é simples, mas ela precisa estar disponível dentro da escola. É necessário que a escola se volte e faça uma parceria com essa família que precisa de atenção. Que tipo de parceria? Entender o contexto que eles vivem para a escola, dentro das suas possibilidades, fazer uma abordagem diferenciada para aquele aluno que necessita. E por último, mas não menos importante, aí é da minha área, né? A infraestrutura da escola, do seu entorno e da cidade como um todo deve ser acessível. Isso parece utopia, mas não é utopia. O que a cidade deve fazer e a escola é parar de realizar obras que não são acessíveis. Aquilo que está para trás, que está pronto, o dia que for fazer a reforma, corrige, e aquilo que é novo, começar a fazer tudo da forma correta. Então, essa infraestrutura da escola, do seu entorno e da cidade deve ser acessível, ou seja, permitir que a pessoa com deficiência ande, transite, circule, participe com autonomia e segurança. E aí vamos para as fotos, né? Estou vendo que vocês estão muito quietos, mas fiquem à vontade aí se precisar falar alguma coisa. Vocês conhecem a cidade, isso aí é o Marco do Jaru, né? Lá na frente da catedral lá, que é tombada. Tem uma praça grande ali, essa praça, ela é uma praça razoavelmente boa do ponto de vista acessível, mas cheio de dificuldades para as pessoas chegarem lá. E quem chega lá também não tem todas as soluções de acessibilidade. Agora estou mostrando aí uma foto de uma calçada ali do entorno, né? Tem um banco, tem uma lixeira. Essa lixeira ela precisa de um espaço de aproximação para as pessoas jogarem um lixo. Esse banco ela precisa de uma altura adequada, um espaço adequado para a cadeira de rodas do lado. A largura da escada tem que ser adequada para a quantidade de pessoas, da calçada, né? Da escada não, na calçada. Tem que ser adequada para as pessoas que vão transitar ali. Tem que ser livre, desobstruído. O piso tem que ser adequado, sem buraco, para as pessoas não tropeçar e cair. Então, essa calçada aí, ela que interliga as calçadas, né, as praças, elas que interligam a casa do aluno com a escola. Então, se ele não pode vir pela calçada, circular, e ele não tem carro, como é que ele chega na escola? Não tem jeito. Ele está na cadeira de roda, está no andador,
usa uma bengala, é uma pessoa amputada, de repente não tem prótese ainda. Como chegar na escola? Então, esse caminho, essa rota, esse traçado tem que ser acessível. Acessível para quem? Para todas as pessoas. Para quê? Para que a pessoa saia de dentro da casa dela e ir para o objetivo que é a escola lá dentro, participar do processo ensino-aprendizagem e do relacionamento com os demais alunos. Às vezes a escola ela consegue atender, ela tem profissional, ela tem infraestrutura, mas essa ligação, essa rota acessível entre a escola e a casa do indivíduo, ela é totalmente ausente, ela não existe, e aí ela então é uma grande barreira física imposta na cidade e que impacta fortemente lá dentro da sala de aula. Veja só essa foto. Essa foto ela demonstra a inversão de prioridades. O que eu estou falando de prioridades? Tem um carro aí. E tem calçada dos dois lados. É parte do centro de vocês aí no trecho histórico, né? Então, o que as pessoas fazem? Ah, a calçada é estreita porque é antigo, é tombado. Não, a calçada é estreita porque alguém resolveu que fazer a rua para o carro era mais importante do que fazer uma calçada adequada. Então aí você tem uma calçada estrangulada do lado esquerdo, né, do meu lado esquerdo aqui, com poste, por exemplo. E ela está cheia de imperfeições, de defeito, apesar de existir. E quando chega na esquina, não tem uma rampa. Como que a pessoa atravessa para o outro lado? É intransponível isso. Então, o que a prefeitura, ao longo dos anos, fez? Garantiu que o asfalto esteja em condições para o carro circular. Então, é uma inversão de prioridade. O carro não pode passar num lugar estreito, segundo, né, essa prioridade que o município está dando. Mas o pedestre pode. Acaba que o pedestre, ao circular, dá de cara com aquele poste lá, ele entra na frente do carro, ele desce na rua. Isso é o pedestre que não tem restrição de mobilidade. Agora imagina uma pessoa na cadeira de rodas. Como passar ali? A calçada existe, mas como é que passa? Aqui dá para ver também, ó. Do lado esquerdo, quer dizer, de um dos lados, né? Não sei se para vocês é esquerdo ou não. De um lado tem um carro estacionado, do outro lado tem restos de materiais na calçada. Então esse é comportamento, esse é atitude. A calçada já é precária e as pessoas colocam obstáculos que são, né, colocados ali para que alguém tropece, machuque, caia. Imagina um cego circulando aí nessa região. Ou uma pessoa com restrição severa de mobilidade física. Aqui é outro elemento que dá para ver. Eu peguei de propósito essa foto aí, que é um patrimônio tombado, né? Mas a calçada, ela é estreitinha, ela não funciona. Então, não é as pessoas que são prioridade aí, é o carro, novamente. Pode ver que lá na frente vem uma moto e a rua tem um asfalto muito bom, não tem um buraquinho. Por quê? Nós priorizamos os carros. Não tem sentido. Porque quem está dentro do carro está bem confortável, confortavelmente instalado. Agora, quem está caminhando debaixo do sol quente ou debaixo da chuva, ele não tem calçada adequada para transitar. E aí qualquer pessoa, não é pessoa com mobilidade reduzida ou pessoa com deficiência apenas. Essa outra foto aí mostra mais uma vez o espaço gigantesco que tem, né, para os carros e nenhum espaço para o pedestre ou pouco naquela calçadinha lá do fundo e que ainda por cima é uma calçada estrangulada por uma rampa de acesso para o carro, né? Quer dizer, o carro não pode ter dificuldade, quem tem que ter dificuldade são as pessoas. Isso tudo é Cáceres, né? Não é invenção, essa aqui já é um trecho mais novo, né? Nós estávamos mostrando lá atrás os trechos mais antigos, as pessoas falam, não, é porque é antigo, mas isso acontece também no novo. Pode ver, ó, aqui nem calçada tem. Nem calçada, não tem faixa de travessia, não tem rampa. É como se os pedestres não existissem. Só que eles são maioria. Então, as políticas públicas de Cáceres com relação à mobilidade urbana são inexistentes. E como a maioria das... Nós estamos falando de Cáceres porque é onde vocês vivem, é o tema da nossa palestra. Mas isso acontece em qualquer cidade do Brasil. Eu conheço 18 estados do Brasil. É tudo igual. Você tem aí uma cidade melhor, um pouco melhor, né? Mas nenhuma 100%. Então o desafio é gigantesco, mas algumas cidades são pior. É exemplo de Cáceres, que está numa situação bem ruim. Bom, como eu disse para vocês, nosso papo era rápido, mas eu apresentei esses dados, essas informações, essas fotos,
para demonstrar, eu vou terminar aqui, como é que termina a parede. Para quê? Para demonstrar para vocês que não basta a escola ser acessível. A escola não tem nenhuma escola acessível em Cáceres. Mas se a escola fosse acessível, também não ia adiantar. O aluno não consegue chegar na escola. Então, quando você ver um colega seu na sala de aula com deficiência, ele é uma pessoa muito esforçada, muito disciplinada, seus pais são muito envolvidos na educação dele, porque esse deslocamento na cidade, ele não é só precário, ele é horrível, ele é pavoroso, é um transtorno gigantesco, é uma barreira gigantesca, e as pessoas que estão nessa situação, elas também participam da sociedade, e elas também vão produzir, vão gastar, elas consomem. Essas pessoas consomem, elas compram roupa, compram comida, elas pagam impostos, elas contribuem com a sociedade, mas não têm retorno nenhum, sequer para acessar o ensino público. Então, a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal, ela existe, só que ela precisa integrar, ela precisa estar linkada com a infraestrutura da cidade, que deve ser acessível para permitir que as pessoas tenham rotas interligando suas casas às escolas. Como que um aluno que mora, por exemplo, lá no Cavalhada, né, vai sair da casa dele, uma cadeira de rodas, e vai pela calçada até uma escola, por mais perto que seja, lá pertinho tem uma escola, né, lá tem escola. Como que ele vai sair, de repente, andar 200, 300 metros, que não é nada, se não tem calçada? Ou se tem calçada, cheio de buracos, cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, sem rampa. Então, essa situação do ensino-aprendizagem na escola, ela, por mais que os professores sejam esforçados e estejam aplicando muito trabalho para resolver essa distância gigante, não é só essas técnicas que vão resolver. É preciso que o município como um todo, veja, a escola é estadual, mas ela está dentro da cidade. A administração municipal precisa se voltar urgentemente para resolver a questão da infraestrutura urbana com relação à acessibilidade. E o que nós fizemos aqui hoje foi só uma pincelada superficial mesmo. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vi que não teve nenhuma interrupção, mas vocês fiquem à vontade. Agora entramos alguns minutos aí para pergunta e resposta. Certo, professor Benedito? Agora é com você. Liga o microfone, professor. Olha só, percebem aí, tá, que a questão da acessibilidade, né, dentro da escola é muito sério, tá? Mas está no seu entorno também, tá? E na cidade de casa a gente percebe isso. Então, essa palestra aqui foi para trazer um pouco como que é a realidade na nossa cidade em que nós vivemos, Cáceres, quem está aqui em Cáceres, tá? É para provocar. Vocês estão, os alunos acadêmicos e os alunos lá da escola. Por exemplo, Alanis, que está lá no Colégio União e Força. O que você percebe dessa realidade que o palestrante trouxe em relação à escola União e Força, hein, Alanis? Eu acho que a escola não tem estrutura para atender um aluno que tenha deficiência, que use cadeira de roda, ou seja amputado, ainda mais porque tem salas que são lá em cima, que tem Sim. escada para subir, não tem estrutura para um aluno cego para andar pela escola. E nem tem professor de Libras, né, para alunos surdos. Então, a gente enxerga essa dificuldade, mas precisamos entender também o quanto ela impacta na vida daquele indivíduo que não tem nenhum acesso à educação. Imagina só, um país como o nosso, cheio de dificuldades, cheio de contrastes, a educação ela é transformadora mesmo, porque ela tira a pessoa de uma condição ruim e melhora a condição dessa pessoa. Se ela tem esse poder, mas as pessoas não acessam a escola, como é que vai realizar a vida dela? Então, a inclusão social, ou seja, o aumento de renda, participar da corrente econômica, trabalhar, produzir, passa pela educação. Como é que a pessoa vai receber educação se não tem como chegar na escola? Viu, Alanis? Você, como jovem empreendedor educacional do Projeto Riléu, você pode, por exemplo, ao fazer um relatório aqui, fazer um comparativo. O que é a escola União e Força, que é para ser uma escola sustentável e empreendedora,
como que ela está em relação à acessibilidade. Que isso vai permitir para repassar para a gestão, né, e eu faço parte, né, o que nós podemos pensar nisso para o futuro. Entendeu agora a sua participação aqui nesse ponto? Isso é importante. Aos alunos aqui da Unemate, e aí eu pergunto a vocês, como que é a questão da acessibilidade dentro da Unemate? Bom, eu não tenho muito o que falar porque fui na Unemate uma vez só para mim fazer o Enem. E como eu também não era daqui da região, então eu não tenho muita visão, mas E da sua cidade? E da sua cidade? da sociedade, Não, da sua cidade, onde você está? da minha cidade onde eu tô, Isso. aqui a acessibilidade para cadeirantes é muito péssima. Muito, muito, muito péssima. Inclusive, eu moro numa avenida aqui. E essa avenida tem o canteiro aqui, tal, bonitinho, mas não tem uma rampa de acesso. E outra coisa, o normal é uma rampa de acesso em cada esquina. As rampas de acesso que tem aqui nas calçadas na beira de casa, que eu falo. Elas são no meio. Tipo assim, não tem. Se um cadeirante precisar de um. Em nenhuma ponta, ele tem que ir lá no meio, pela rua, para subir na rampa e lá na ponta da calçada. Entendeu? E na frente da minha casa mora um. Eu tenho um cadeirante aqui, eu vejo um todos os dias. E eu vejo essa falta de acessibilidade dele, porque minha casa é bem de esquina. E ele sempre vem aqui. E a rampa fica uns 2 metros longe da minha casa. Eu acho que não havia necessidade dele andar tudo aquilo, sendo que a rampa poderia ficar bem mais perto, bem aqui mesmo na esquina. Eu acho que foi uma falta muito de planejamento essa rampa. Foi muito mal planejada, porque lá na outra cidade onde eu morava, era assim, cada esquina tinha uma rampa para os cadeirantes subirem e descer. E aqui não, aqui tá tudo desorganizado. E a gente vê que eles tentaram arrumar, mas mesmo assim, não tem. É muito difícil a acessibilidade. É isso Mar, mesmo, a percepção da Kedma é ótima. que maravilha. Você vê como é intuitivo. Então, a rampa, ela tem que ficar nas esquinas. A Kedma não é arquiteta. No entanto, ela percebe, como usuária da cidade, que é ali que deve estar a rampa. E nós temos situação onde engenheiros e arquitetos planejam e executam a rampa no meio da quadra, né? E existem critérios para isso, são normas. A prefeitura, obviamente, ela não tem recursos, e mesmo que tivesse, não ia dar tempo de fazer de uma vez só todas as transformações na cidade. Mas quando você tem um plano e vai executando ele aos poucos, a cidade vai virando acessível. Então a rampa é na calçada, ou melhor, a rampa da calçada é na esquina por um motivo óbvio, é na esquina que as pessoas atravessam a rua. Então, às vezes não, sempre a prefeitura coloca a faixa de travessia ali, pinta bonitinho e não coloca a rampa. Então, a rampa é parte da travessia. Como que faz se não coloca? Então, quando nós conversamos com prefeitos, secretários, engenheiros e arquitetos de prefeitura e colocamos essa situação, não tem resposta. Ou, às vezes, tem uma resposta totalmente estapafúrdia, porque, às vezes, você olha para aquela calçada, ela teve projeto, recurso público, foi refeita, está tudo bonitinho, como, por exemplo, o canteiro central, né, quem faz é o município, está tudo em ordem, paisagismo bonito, e não colocou a rampa ali. É só uma questão de atitude. No caso do profissional, não é só atitude, é ética, né? Porque ele deixa de cumprir uma norma. E, bom, nós temos que ir sempre provocando a conscientização, a discussão e perguntando para esses administradores, por que não tem rampa ali? Para eles se incomodarem, se preocuparem em colocar.
É isso mesmo, Kétman. Excelente observação. Marcela, alguma observação em relação à acessibilidade? Por exemplo, o que você observa sobre isso? Sobre esse assunto tão delicado e tão sério? Não sei se ela me ouviu. Thaís Camila, qual a sua observação? Oi, professor. Oi, beleza? Aqui na escola onde eu trabalho, boa tarde. Na escola onde eu trabalho, tem a rampa de entrada. Na entrada tem a rampa, mas ele não tem. Os banheiros não são adaptados para cadeirante. Então, não tem possibilidade do cadeirante entrar no banheiro. Mas para entrar na escola, sim, tem a rampa e tem os degrauzinhos, mas não tem acessibilidade para ir ao banheiro. Realmente. Então, ela não é totalmente adaptada. Lá no Natalindo, onde eu trabalhei, sim. Tem a rampa, nas paredes tem aquele corrimão que você pode segurar, e o banheiro que é Sim. adaptado, tem um banheiro adaptado também. Que beleza. Muito bom. É isso aí, a gente tem que perceber o que falta. Imagina passar o dia inteiro na escola, ou um turno, e não poder ir no banheiro. Vocês têm noção do que é isso? Você não consegue ir ao banheiro fazer a necessidade básica. É exatamente isso. Então, essas barreiras, elas são barreiras mesmo. É como se tivesse... algum tempo atrás, se nós olharmos as fotos antigas, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve uma época que as pessoas os negros, né, não podiam entrar em alguns bares que era só para branco. Ou nos Estados Unidos, que isso foi feito de forma mais forte, a segregação racial, você via que os espaços eram bem delimitados, né? Existia, por exemplo, igrejas só para branco. Se os negros quisessem igreja, tinha que fazer a sua igreja. Ou então, mesma coisa para restaurante, para bares, salões de eventos, espaços públicos, segregados. Essa segregação, com relação à pessoa com deficiência, ela é cruel, muito cruel, porque ela não é declarada, ela acontece o tempo todo, ela é altamente restritiva e impõe uma crueldade muito severa no trato da pessoa com deficiência. Tente você, na próxima vez que estiver na escola, tem gente que não vai mesmo, mas quem tem necessidade, experimente ficar sem beber água e sem ir ao banheiro. É uma necessidade básica. Então, a pessoa tem restrita ao mais básico, mais elementar do ser humano, e aí ela não consegue fazer, e pega infecção, fica doente, deixa de ir na aula, não aprende as coisas, e aí, de repente, ainda recebe a pecha de ser mau aluno. Não é. Ou relapso. É porque não consegue ficar no mesmo espaço e aprender o que os outros estão aprendendo. Emily Letícia, aproveitar aqui. A Marcela escreveu aqui que o microfone dela está funcionando, beleza. Tranquilo. Emily? Mandei ela escrever no chat, a Marcela. E você, Emily, o que você observou? Professor, eu não entendi sua pergunta. Em relação à acessibilidade. Meu celular tá bem horrível para questão de áudio e... Nossa. Mas estou ouvindo bem você. Está me ouvindo bem? Senhor? Está me ouvindo bem? Não, ele tá com um alto-falante bem falho. Eu estou acompanhando mesmo. Tá beleza. vendo mais os Não. slides. Ok. Beleza. Olha, pessoal, hoje essa palestra é justamente para trazer à tona um pouco a questão que eu ainda falei na palestra anterior, a relação com a matemática, porque a questão da acessibilidade envolve o desenho universal, tá? E o desenho universal tá uma parte da geometria e é uma parte da matemática, tá? E que é essencial no seu estudo para se trabalhar a acessibilidade. 100% geometria, né? 100% geometria. Apesar da gente passar os conceitos aqui de forma empírica, mas na hora de projetar é geometria. Na hora de fazer é geometria. Na hora de colocar em prática é geometria. Viu aí, Kedman? Entendeu agora a minha fala agora? Givaldo acabou de responder. Entendi. Olha, repete isso, Givaldo, só para que está gravado.
a questão da relação do ensino com a matemática? Acho que ficou gravado. Ficou Mas gravado eu disse já. que o projeto e a execução, ela é a aplicação direta da geometria, né? Qual geometria? Da geometria analítica, da geometria descritiva e do desenho geométrico propriamente dito, né? Tratar os planos, colocar os planos em ordem. Por exemplo, uma rampa nada mais é do que um plano inclinado. Calcular a rampa é por percentagem. Eu uso cálculos de percentagem, matemática. É o dimensionamento, por exemplo, eu vou dimensionar uma faixa de travessia de pedestre. Eu levanto a quantidade de pedestre e faço cálculos estatísticos de circulação de pessoas para achar a largura da faixa. Ela não é colocada na minha cabeça. Eu tenho que ter esses dados. Eu tenho que ter regras. Aí, além das regras, eu tenho que ter o dimensionamento. Dimensionamento é matemática. Então, os projetos eles geram o que nós chamamos de memorial de cálculo. A altura de um corrimão é fixada, mas a fixação na parede não. Eu tenho que calcular qual parafuso que eu vou usar. E como é que eu faço isso? Sabendo o momento fletor, que nada mais é, de novo, do que cálculo matemático de cálculo diferencial e integral que a gente aprende lá no dimensionamento de estrutura. É que isso fica tão implícito, tão dentro do processo de fazer o projeto, que acabamos esquecendo, né? Que aquilo ali tudo é matemática. Mas é matemática, sim. Bom, matemática, eu acabo esquecendo que o tema de vocês é matemática. A gente traz esses conceitos de acessibilidade e o nosso projeto é geométrico, é cálculo, é estratificação, e eu pego e levo esse projeto e vou materializar esse ponto lá na obra. Quando eu faço isso, eu materializo aquele elemento, lá também eu vou ter que usar matemática. É lá que eu vou verificar medidas, eu vou fazer cálculo de aproximação para corrigir eventuais interferências que tenham na execução. Matemática o tempo todo, e a gente faz de uma forma tão comum que nós não percebemos. Até os nossos programas, né, de elaborar projeto, né? Bom, de programas você sabe que é matemática pura, né? É a aplicação de números para gerar sólidos, fazer revolução. Falar em revolução, geometria descritiva, nossa, olha aí, esses sólidos é resultado de projeto, que a gente faz a modelagem, né? Nós chamamos de modelagem, o modelo dentro do computador, a construção para gerar o projeto. Essa modelagem ela é resultado de matemática também, bem trazido aí, é porque a gente acostuma tanto, né, Benedito, com o dia a dia ali, que esquece. Quando eu vou elaborar um desenho de um corrimão, então eu tenho a seção, é um raio, né, o raio ali, e o círculo contendo raio e diâmetro, e eu tenho essa relação na norma, mas eu também tenho na empunhadura, que a pessoa pega no corrimão. Essa empunhadura, ela tem norma. Então, na hora que eu desenho, eu faço isso. Aí eu faço uma extrusão. Quando falo extrusão, o que você lembra? Um sólido de revolução lá na geometria descritiva. Quando eu pego um plano e giro ele em torno de um eixo, viu? Eu lembro das suas aulas. Eu giro ele em torno de um eixo para construir um sólido, que é um sólido de revolução. É isso, professor? O nome? Correto. Nós fazemos isso o tempo todo dia, toda hora, que é tão simples, tão fácil, né? Rebater nos planos, fazer épura, pegar o plano cartesiano, decompor. Sim. Toda hora fazendo isso, acaba esquecendo. É matemática. Olha, eu quero muito agradecer essa sua fala, porque deu um toque especial para os alunos da Unemat, que faz Fundamentos 2 comigo, né? Porque eles têm que fazer um relatório e relacionar com o ensino da matemática, e eu precisava de um exemplo, e nesse momento dessa palestra você está permitindo isso, tá? E isso me deixa muito feliz. Se alguém tem alguma mais pergunta, é isso, tá? Espero que, viu, Kedman, em especial, né, para vocês, tá? Essa palestra aqui trouxe com clareza a relação do ensino matemática, tá? É isso. Tá, Alanis, você agora aproveitando você, Givaldo, vamos aproveitar uma oportunidade. A Alanis quer fazer direito. Ela já assistiu a palestra do Letson, que é o advogado, mas você também está aí. O que
Alanis, primeiro eu passo a palavra para você. O que você gostaria de perguntar para o Gival, que também já está cursando Direito, que ele fazia, na realidade, arquitetura, depois ele mudou para Direito, né? Aí eu te dou agora a oportunidade de você poder fazer uma pergunta, porque, lembrando lá do resumo diferenciado, né, que tem a questão da relação profissional, né? Você está vendo na prática agora a relação profissional das aplicações aqui, né? E aí, passa a palavra para você. O que você gostaria de perguntar para o Givaldo, que está fazendo Direito? Antes da Lanes perguntar, Sim. Todos os conceitos que nós colocamos aqui, nós trouxemos, por exemplo, o marco legal de acessibilidade no Brasil, né? Eu não detalhei aquela questão de legislação ali, obviamente, mas trata-se de direitos difusos e coletivos. Esses direitos difusos e coletivos, eles são garantidos naquela legislação, e é a partir dessa legislação que o cidadão busca os seus direitos. E para buscar os seus direitos, ele precisa do advogado, do defensor público, do promotor de justiça. Nós trouxemos aqui, eu falei, direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir é um direito contido na Constituição, que é um elemento básico em decisões judiciais pelo Brasil afora o tempo todo. Apesar de não ser advogado, só estar cursando o curso de Direito, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar há mais de 10 anos com promotores de justiça, defensores públicos, juízes, desembargadores e advogados, no tocante aos direitos da pessoa com deficiência. Tive a oportunidade de palestrar sobre isso no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, para os promotores do Brasil inteiro que estavam envolvidos à época com as obras da Copa. Então, tem bastante, vamos dizer assim, atuação com relação ao direito, não sendo advogado, mas no direito. Atuo também bastante fortemente como perito em processos judiciais. O perito, ele é parte do judiciário, né? Ele também é um elemento do judiciário. E isso me deu a oportunidade de aprender muita coisa do direito. Também foi essa atuação que me levou a fazer direito. Eu vi a oportunidade, vi a necessidade, e o direito, ele encanta porque ele abre a mente. Eu costumo dizer para todo mundo, você é arquiteto, engenheiro, professor, matemático, ou qualquer outra função que você desempenha no dia a dia, tiver a oportunidade, faz direito. Vai te abrir a mente com relação à sociedade de um modo geral. Nós vivemos em um ambiente social que é chamado de Estado de Direito. Tudo que nós fazemos, inclusive essa reunião sendo gravada agora, ela é fundamentada numa legislação. Ela é conceituada a partir de uma legislação. O sistema educacional brasileiro, ele depende de uma legislação para acontecer. Quando nós falamos, por exemplo, que eu não lembro qual é o percentual do orçamento que é obrigatório para a educação. Esse percentual está contido em uma lei. Então, o poder público, ele não pode fazer aquilo que não está mandado fazer na lei. A escola pública, então, ela tem tudo fundamentado em lei, obrigando o gestor público a cumprir a lei. Às vezes, nós sofremos com isso porque nós queremos que a escola faça uma coisa, mas a lei não manda fazer. Então, quando a pessoa é servidor público, ela não pode fazer aquilo que a lei não manda, não permite. É o contrário, por exemplo, de quem não é da área pública. Por exemplo, eu não sou da área pública. Então, eu sou obrigado a cumprir a lei, mas eu posso fazer aquilo que a lei não fala. Se a lei não fala nada, eu posso fazer, eu tenho direito de fazer. E o servidor público não, ele só pode fazer o que está na lei. O que a lei manda ele fazer, é impositivo. O cidadão na iniciativa privada, não, ele pode fazer o que a lei não proíbe. Entenderam a diferença? O servidor público faz aquilo que a lei manda ele fazer. O cidadão da iniciativa privada faz aquilo que a lei não proíbe. Não proibiu? Pode fazer. De modo que o direito, ele permeia todas as relações da sociedade. Todas. Sem exceção. Seja no ambiente virtual, seja presencial, seja nas relações da sociedade de um modo geral, de consumo, de compra. Então, o direito, ele é muito amplo. Por isso que ele se divide em ramos. Tributário, trabalhista, penal, né? Criminal, que geralmente é o mais fácil das pessoas enxergarem, e tantos outros ramos que a gente até acaba nem conhecendo, agrário, rural, ambiental, porque é muita coisa mesmo, está permeando
tudo que existe na sociedade. Imagina o seguinte, vamos fazer uma simulação. Vamos considerar o município, nem o município inteiro, só a área do perímetro urbano de Cáceres não vai valer nenhuma lei durante 60 dias. 60 dias o perímetro urbano de Cáceres é livre de qualquer lei. A única lei natural que vai existir, a única lei que vai existir é a lei natural, a lei do mais forte. Como que vocês acham, e aí fique livre para falar aí, como que ficaria Cáceres em 30 dias? Como ficariam as relações das pessoas? Pensa no seguinte, sinal de trânsito, não tem mais multa, pode passar no vermelho, você pode dirigir na contramão, você pode bater em quem você quiser, você pode matar quem você quiser, porque não tem punição. Vocês acham que a cidade ia se auto-organizar ou ela ia virar um caos? E aí, Alanis? Iria virar um caos. Todas as pessoas iriam fazer o que queriam, não ia ligar com nada, se a outra ia fazer mal para outra pessoa. Ia virar um caos danado, eu acho. A única lei que ia prevalecer seria a lei do mais forte. Então, isso evidencia claramente a importância do direito. Então, quem quer fazer direito, ou para exercer a militância na área do direito, como operador de direito, seja advogado ou na carreira pública, faz. Mas também, se quiser fazer direito só para ter conhecimento e melhorar o seu desempenho profissional, faz também, que é maravilhoso. Tá vendo aí? Pode perguntar. Eu acho que eu teria uma outra maneira de pensar, porque a gente está tão acostumado a viver com as leis, a conviver com elas, saber delas a todo momento, que eu acho que nem perceberíamos que ela não está mais ali presente, entendeu? Mesmo por um pequeno período de tempo, sabe? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano, porque crescemos e aprendemos já com as leis. Então, sem elas ali, agiríamos talvez naturalmente. Claro que ia ter um ou outro baderneiro para causar desordem, mas eu acho que uma boa porcentagem também saberia se comportar. Talvez, né? Kedma, isso que você falou é condicionamento. O condicionamento a quê? A cumprir uma lei. Então, vamos lá, eu tirei as leis e você está condicionado a cumprir a lei. Então, ela está valendo para você. Ela não ficou ausente na sua vida. Ela está valendo, porque você está condicionado. O que é condicionado? Eu tenho medo, eu vou cumprir. Tenho medo da punição que a lei oferece. Ou então eu me aproveito da oportunidade que ela oferece para que eu tenha que exercer meus direitos. Mas e se o outro não pensa assim? Entende? Então, veja, numa cidade sem lei, um invasor de sua casa, ele poderia entrar, fazer o que quisesse com vocês e ir embora, e quem ia reclamar? Ninguém. Então, o condicionamento talvez exista para você. Para o outro, se não existir, ele vai te atingir do mesmo jeito. Ao longo da história, e isso que eu propus aqui é um resultado de um experimento que fizeram, né? Aliás, fizeram diversos experimentos. Existem experimentos que demonstraram o caos, e existem experimentos que demonstraram uma auto-organização daquela comunidade que estava sem leis, criando novas leis. Isso demonstra também que a lei é importante. Então, peraí, tirar as leis, vamos combinar o seguinte, ninguém bate em ninguém, isso é lei, isso é regra, a lei é regra. Então, o Estado Democrático de Direito ele é regido por normas e leis. E essas normas e leis precisam de pessoas que entendam disso, que apliquem isso, porque só existe lei porque existe contravenção. Só existe lei porque existe pecado. Pecado no sentido de contraventar a lei, de quebrar a lei. Quebrar a lei que é natural para o ser humano, não é o inverso. Não é natural o ser humano cumprir uma lei, é natural quebrar a lei. É por isso que as pessoas vão para o presídio, é por isso que as pessoas levam multa, é por isso que o prefeito não cumpre a legislação de acessibilidade, que é natural descumprir a lei. Então, precisa de pessoas que entendam da legislação, desse relacionamento jurídico, dos processos, para tratar essas demandas, porque são
o Estado Democrático de Direito é mantido por leis. Sem isso, não funciona. Mesmo nós atendemos 22 etnias indígenas, né? Mesmo aqueles indígenas que são mais reclusos ou que não são afetados no relacionamento conosco, lá dentro da etnia eles têm suas regras, porque é impossível para o ser humano viver sem regra. Ah, sim, entendi, então. Beleza. Ok. Olha, pessoal, então vou parar aqui a gravação, tá? 5h29. Interromper a gravação. Quero mais uma vez